Tá me vendo, Lari? Acho que travou. Travou aqui, galera. Beleza, Lari. Travou. É só porque é tua estreia, daí pra dar uma coisa a mais. É porque é a minha estreia. Vou esperar a turma voltar um Não, pouquinho só vai aqui. voltar e vai dar certo. Eu acho que dá pra gente ir fazendo E continuando, as né? apresentações. Não, Tá bom. mas vamos ficar tranquila que essas coisas de internet, isso só acontece, faz parte. Tá bom. Então vamos dar continuidade aí. Eu parei na minha apresentação. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Késia. Eu sou zootecnista formada pela UFLA, né, a Federal de Lavras. E recentemente eu terminei o meu mestrado aqui na Exalc, na área de qualidade e conservação de forragens. O meu orientador foi o professor Dr. Luiz Gustavo Lúcio. E atualmente continuo aqui em Piracicaba, continuo acompanhando os projetos dele aqui no laboratório. E tenho essa página aqui, que é o Track and Feed, juntamente com dois amigos, o Gustavo e o William. Então, o nosso intuito aqui é levar conhecimento de maneira fácil e com um embasamento científico. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui nos acompanhando, entrando ainda bastante gente. E agradecer muito a Marion também por ter aceitado o nosso convite de falar sobre esse tema que muitas vezes a gente não dá tanta importância assim, mas que é muito importante sim. Muito obrigada, viu, Marion? Eu Passo a que, palavra a você. eu que agradeço vocês pelo convite e fico muito feliz em poder estar participando e contribuindo pelo pouquinho que a gente trabalha aqui com a aveia no sul do país, né? Então, para me Uhum. apresentar, eu também sou zootecnista de formação, sou formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná, me formei em 2011, e aí trabalhei durante quase 9 anos na Fundação ABC, que é uma instituição de pesquisa aqui da nossa região. E aí hoje eu tenho a minha empresa de consultoria, que é a MSDC Consultoria, e nós prestamos consultoria para produtores, para cooperativas, para as empresas, em toda a Uhum. nossa região. Eu fiz o mestrado e o doutorado na parte de conservação de forragens na Universidade Federal do Paraná com o professor Patrick Schmidt. Então, estamos em casa, professor Núcio. O Sim. professor Núcio foi orientador Sr. do professor Patrick, né? Então, estamos Aham. numa área parecida, né? Sim, com certeza. Professor Patrick também muito competente, né? Bacana. Para a gente começar a falar um pouquinho da aveia, a gente entender como que é todo o processo, né, de cultivo dessa planta, né? Eu queria que você contasse aqui para a gente um pouquinho das vantagens de se utilizar, de escolher essa cultura para dentro da minha fazenda. E para a gente entender, principalmente, quais são as vantagens de utilização da aveia na nutrição de bovinos no geral. Então, primeiro, a aveia ela é uma forrageira anual de inverno. Ela é Aham. muito cultivada aqui no sul do país, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e algumas regiões de São Paulo e algumas regiões que são mais quentes. O pessoal pode utilizar a aveia, mas aí faz algum tipo de irrigação nessa lavoura, né? Por que Certo. a aveia ela é tão importante aqui no sul do país? Primeiro que ela entra na rotação de culturas dentro do plantio direto. Então, isso é um dos pontos. Aham. Ela entra como a forragem ou a lavoura de cobertura
entre Uhum. a transição de rotação da produção de grãos do verão. Mas Certo. na Principalmente nossa milho e soja, né? isso, exatamente, exatamente. Então, Uhum. grande parte das áreas de cobertura são com aveia preta aqui no sul do país e principalmente na nossa região, que foi uma das pioneiras do plantio direto e a grande maioria das áreas, se não todas, já trabalham com essa técnica, né? E ela ajuda muito nas condições de solo, condições físicas, condições químicas, então, ele é muito interessante para esse tipo de finalidade. E hoje, aqui, como a gente Uhum. está falando da nutrição, uma das partes, assim, ela tem boa tolerância ao pisoteio, ela tem alta qualidade nutricional, ela tem uma Uhum. certa rusticidade que se Certo. Uma adapta. certa resistência, né? Exatamente, ela se adapta a diferentes tipos de solo. Um ponto bem importante que para vocês não acontece, nós temos a geada aqui Sim. no inverno. E muitas dessas aveias são tolerantes a geadas, a temperaturas bem baixas. Nós tivemos Uhum. aqui alguns invernos que chegou até a nevar aqui na nossa região. Claro que não é aquela neve, mas alguns flocos de neve, temperaturas negativas chegaram a acontecer nas madrugadas. Então, ela também tem essa característica que para nós é excelente. E é um Uhum. período que aqui as forrageiras tropicais, por exemplo, braquiária, que vocês utilizam muito, o Sinodon, Tifton, esses materiais, quando Uhum. chega esse período, eles estacionam a produção aqui. Uhum. As braquiárias, elas ficam todas amarelas, os Sínodos, Uhum. os Tigs, eles Uhum. também estacionam a produção. E aí que entra a aveia. Temperatura é favorável, né, para o cultivo. Isso, exatamente. Uhum. Então, essas são as principais características que fazem com que a gente utilize muito a aveia. Aí, outro ponto também que existem vários tipos de aveia. Depois a gente vai comentar dos propósitos, mas elas são bem ecléticas em Uhum. relação a ciclos. Então, nós temos aveias de ciclo Aham. curto, aveias de ciclo longo. Isso faz com que possa se adaptar às diferentes personificações das propriedades. Cada produtor pode Sim, adaptar a sua rotação, a sua estrutura de produção de alimentos. sim, ter estratégias diferentes, né? Trabalhar estrategicamente diferentes. Ela dá essa possibilidade, né, para o tutor fazer isso. Exatamente. Essa Aham. flexibilidade, né, que a gente diz. Uhum. Muito bom, Marião. E eu queria que você comentasse aqui também um pouquinho para a gente. Eu sei que você faz parte, né, da CBPA e a gente não conhece, né? Para mim também era novo e você comentasse um pouquinho o papel e a importância que eles têm na pesquisa da aveia, né, de cultivares de aveias graníferas e forrageiras também. Então, o que é CBPA? É a Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia. É uma comissão que desde 1989, eu tenho certeza que você não tinha nascido em 1989, Não, eu já nascendo em sou de 92. 1989. Então, essa comissão existe há 31 anos e qual que é o objetivo principal dela? Todos os anos são feitos na região sul aqui do país os ensaios em rede, que a gente chama, que são os ensaios tanto existem dentro da Comissão Brasileira de Pesquisa com Aveia duas subcomissões. A Comissão das Aveias Uhum, Graníferas e a Subcomissão das certo. Aveias Forrageiras e de Cobertura do Solo. E são Uhum, feitos ensaios em diversas regiões aqui da região sul por diversas universidades utilizando as aham, mesmas cultivares, as mesmas linhagens e as mesmas sementes. E a partir disso é feita uhum, uma análise conjunta de todas essas cultivares ou linhagens e aí elas são propostas para lançamentos comerciais.
Então, é a partir da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia, com as instituições, universidades que fazem parte, que são lançados as aveias, seja graníferas, forrageiras ou cobertura do solo, que tem potencial melhor do que as que já estão no mercado, são lançados novas. E é muito interessante, porque a gente pode ver o desempenho produtivo dessas cultivares ou linhagens nas diversas regiões e ver qual cultivar tem mais adaptabilidade, qual que tem mais estabilidade. E o interessante é que todo ano tem essa reunião anual, né? Que são discutidos todos os resultados do ano anterior, são programados os novos ensaios e também são discutidas as novas linhas de pesquisas que vem acontecendo na parte das aveias. No caso das aveias forrageiras e de cobertura do solo, as sementes já são levadas para a reunião e já são distribuídas para as universidades que fazem parte. E aí, os pesquisadores já saem com ensaios prontos para serem semeados com os mesmos cultivares. Isso é muito interessante. Muito legal mesmo. E esses ensaios, eles duram em média 3 anos, não é isso? Isso, é que assim, todo ano a gente tem que fazer a semeadura novamente. Só que o que acontece? Para uma cultivar, no caso das aveias forrageiras, para uma cultivar ser lançada, essa linhagem fica durante 3 anos nesses ensaios em rede. E ela tem que produzir a média de todos os locais 5% a mais do que a testemunha. Então, ela tem que produzir 105% ou 100%, a mesma produção, mas com uma característica que seja interessante, que vai agregar ao produtor. Então, ela tem que ser mais produtiva ou pelo menos com a mesma produção, mas com uma característica interessante que vai agregar no sistema de produção. Sim, muito legal, Marião. Muito interessante mesmo o trabalho de pesquisa que essa região do sul, principalmente, vem desenvolvendo, né? E eu queria que você comentasse agora com a gente, acredito que ainda exista muito confundimento em relação à diferença da forrageira, da aveia destinada para forragem, né, as aveias forrageiras, e das aveias graníferas. Fala um pouquinho para a gente aqui em relação às diferenças que tem uma da outra. Pessoal, quem quiser ir mandando perguntas aqui, pode ir mandando que a gente vai respondendo ao live. Eu esqueci de comentar no início. Eu não sei se eu vi que passou rapidinho aqui, mas o Gustavo perguntou quais são os parâmetros que são avaliados o principal parâmetro que é avaliado é a produção de massa. Tanto para as aveias forrageiras, o que eu trabalhei mais foram as aveias forrageiras e as aveias de cobertura, nessa subcomissão, né? Então, nessa subcomissão, para o critério principal de lançamento é a produção de massa. Nas aveias forrageiras, são feitos vários cortes e nas aveias para cobertura do solo é feito um corte. Então, o critério de escolha é a produção de massa. Certo. Aí, vamos comentar então, já que a gente pegou o gancho da produção de massa, o que são as principais diferenças entre uma aveia forrageira e uma aveia granífera? Isso é o ponto principal da live hoje, para a gente poder entender para frente, né? Os propósitos e para que vai utilizar essas aveias, né? Então, as aveias pretas. As aveias pretas, elas são aveias forrageiras. Já as aveias brancas, elas podem ser aveias forrageiras ou aveias graníferas. E quais são as principais características que vão diferenciar essas aveias? Então, eu já estou falando, a aveia granífera, ela vai ter uma maior produção de grãos. A aveia forrageira, ela vai ter uma maior produção de massa. E o que significa isso? Então, as aveias que são forrageiras, elas têm uma maior participação de folhas, uma maior participação de folha como,
e uma menor participação certo. obviamente, né? Isso, isso, consequentemente, vai interferir na bromatologia, né? Na Isso. composição nutricional, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Isso é muito importante também. Exatamente, quer dizer, porque é a partir daí que a gente sabendo qual que é cultivar forrageira e qual que é cultivar granífera, a gente vai poder definir o propósito que nós vamos Certo. utilizar essas aveias, Qual é a né? finalidade, né, dentro da fazenda? Exatamente. Exatamente. Mas assim, de uma maneira geral, tanto as aveias forrageiras quanto as aveias graníferas, elas têm alta exigência, mesmo sendo mais rústicas. É interessante quando eu vou utilizar ela para produção de forragens, fazer uma adubação. O pessoal, quando usa elas aqui para cobertura, Certo. não usa adubação, mas é interessante na forragem, porque a gente precisa de proteína, Uhum. ou depois a gente vai ver outros propósitos também. E um Aham. ponto interessante aqui que eu estava observando para a gente falar sobre o hábito de crescimento. O É, isso hábito é de muito, muito crescimento bacana. das aveias forrageiras, algumas elas têm o hábito mais vertical, mas isso é uma característica mais das aveias graníferas, que tem o hábito mais Uhum. vertical. As aveias Uhum. forrageiras, principalmente as de ciclo mais longo, elas têm o hábito mais prostrado, o hábito mais um Certo. pouquinho diferente das aveias graníferas que vão ficar mais com o hábito vertical, né? Certo. Aham. Muito bom, Mariol. Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho em relação à diferença na composição nutricional quando a gente for falar dos propósitos, então. Então, essas Uhum. foram as características básicas, né? Que diferenciam a aveia forrageira da aveia granífera, correto? Eu queria que você comentasse agora um pouquinho para a gente sobre a época de cultivo, a implantação dessa cultura dentro da fazenda, certo? A gente sabe que vai variar, né, de uma região para outra, ou seja, os estados que são os maiores produtores, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul também tem, Santa Catarina, mas essa época de cultivo, de semeadura, ela vai ser diferente entre essas regiões. Você pode falar um pouquinho disso? Vai ser um pouco diferente, mas a gente pode ter uma ideia básica de época de semeadura. As aveias forrageiras aqui na nossa região, elas podem ser semeadas a partir de março, desde que seja um ano que em março ainda não esteja muito quente. Se o solo ainda está muito quente, é melhor fazer a semeadura a partir de abril. O ideal é que seja a partir de abril. Em alguns anos é possível fazer a partir de março. Então, nas aveias forrageiras, março a maio, mas melhor abril, maio. E nas aveias graníferas, abril, mas ele pode estender um pouquinho até junho, por exemplo. Só que o interessante até essa aveia Uhum. que ela virou a queridinha dos nossos produtores aqui da região, que é uma cultivar, a IPR Esmeralda. Essa cultivar é uma aveia de ciclo curto, ela é utilizada para silagem pré-secada e ela pode Uhum. ser utilizada em fevereiro. Por que ela virou a queridinha dos produtores, principalmente dos produtores de leite aqui da nossa região, que tem os animais confinados, semi-confinados? Porque a Uhum. época preferencial do milho aqui para nós, o produtor nosso, a base energética da alimentação das vacas de alta produção é silagem de milho. Então, a semeadura, a época Uhum. preferencial é feita em setembro. Aí, quando a gente Aham. vai um pouquinho e colher essa silagem, seja em janeiro ou colher a silagem em fevereiro, até fazer a implantação dessa cultura de inverno, por exemplo,
esmeralda, ela se encaixa, porque é possível semear ela em fevereiro, e aí em torno de 60, 70 dias ela já deu o ponto de silagem pré-secada, o produtor cortou e ainda vai poder fazer em abril a cultura de inverno. Não sei se travou a Kézia de novo. Oi? Acho que a internet está travando um pouquinho. A internet não está nos ajudando hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo sem áudio? Bom, eu acho que na verdade é só a Kézia que tá travada. Então eu vou continuar e aí vamos ver se enquanto isso a internet da Kézia destrava e a gente vai tentando prosseguir. Eu vou seguindo na mesma linha que a gente estava falando, né? Então nós falamos dessa queridinha aqui, que é a IPR Esmeralda, e ela pode ser semeada em fevereiro, né? Dura, abelhas forrageiras e em relação à semeadura. As abelhas forrageiras, a densidade de semeadura é em torno de 350 plantas por metro quadrado. As abelhas graníferas é em 200 plantas por metro quadrado. Então, quando for fazer a semeadura, tem que prestar muita atenção que existe essa diferença. Nós precisamos colocar mais plantas das abelhas forrageiras em níferas. Bom, a internet está totalmente travada. Não sei se você quer aí. Vocês querem que eu continue? Quer que a gente saia de novo e tinha um monte de coisa